Cuidado! O trem tá chegando aí! Eu acredito que esse foi um precursor do 3D, a chegada desse trem. Essa é a cena do filme A Chegada do Trem à Estação, dos irmãos Lumière, um dos primeiros filmes do mundo. Realmente, quando as pessoas viram essa cena do filme, ficaram com medo. É um filme que impactou na época, é de 1895, que a propósito foi em 1895 que começou o cinema. A primeira exibição foi no dia 28 de dezembro desse mesmo ano, no Grand Café Boulevard, em Paris. Louis Lumière e Auguste Lumière foram os irmãos que fundaram o cinema. Como eu já falei, né? Em 1895, ou seja, são 130 anos. E desde então, o que nunca faltou foram novidades em relação ao cinema. Passaram por lutas, também, mas o cinema continua prosseguindo. Não é uma arte que vai ser substituída e não tem como. Eu diria que as três maiores, como é que eu vou dizer, evoluções tecnológicas em relação ao cinema foram o longa-metragem em 1906, a chegada do cinema falado em 1927 e em 1935, quando o cinema começou a ganhar cores. Aí vieram muitas coisas, como premiações e outras coisas a mais. E desde então, o cinema não para de evoluir. Obviamente que não. Final do século XIX, um monte de novidades, mas também não foram só os irmãos Lumière que deram esse pontapé inicial. Eles deram, mas tiveram assim quem deu um prosseguimento bom, como Alice Guy Blaché, foi a primeira mulher diretora, Georges Méliès, considerado o pai da ficção científica, e também, claro, Thomas Edison, que contribuiu muito para a história do cinema, e não só as suas inúmeras invenções. Mas o cinema também enfrentou algumas lutas e também deu alguns problemas, como por exemplo, tinha gente achando que o cinema iria substituir o teatro. Um terrível engano. Vale lembrar que os próprios irmãos Lumière não levavam fé no cinematógrafo como um futuro. Você sabe o que é cinematógrafo? Cinematógrafo é o total da palavra cinema. Aí cinema fica uma abreviação de cinematógrafo. E olha que interessante. Kinema significa movimento. Faz todo sentido. E mais uma coisa curiosa é que Lumière significa luz. Vê se pode, hein? Tudo fazendo sentido. Mas como eu falei, o cinema também teve os seus problemas, como por exemplo, a chegada da televisão foi um dos grandes problemas para o cinema. Principalmente nas décadas de 40 e 50. Porque muitas pessoas preferiam ver filmes ou qualquer outros programas de televisão no conforto de suas casas. Nada substitui o conforto do lar, obviamente que não. Mas também nada conseguiu substituir a arte cinematográfica, ou seja, o cinema em si. Aí vieram outras formas de concorrência, como por exemplo as videolocadoras, no qual vieram VHS, as populares fitas, os DVDs, que são aqueles discos assim que parecem CDs para poder ver filme, e também o Blu-ray. Sem esquecer da concorrência. E algumas concorrências assim bem pesadas, assim, como por exemplo a pirataria, que já havia nas fitas, nos DVDs. Tinha alguns que faziam cineclube, gravavam filmes na televisão e aí compartilhavam, alugavam. Mas filme pirata também não é uma coisa tão nova assim. Lá pela década de 10 já havia esse tipo de coisa. Os filmes piratas, olha só. Atualmente, a maior concorrência em relação ao cinema são mesmo os streamings, os vários serviços de streaming. Mas ainda não tem o poder de impactar. E cinema veio de várias formas. Até mesmo na época da televisão, que estava dando aquele boom, os que trabalhavam com cinema conseguiam dar um jeitinho, como por exemplo 3D,
Cinemascope, Cinerama e vários meios tecnológicos para que as pessoas saíssem de casa para ver um filme no cinema. E vamos ser franco, filme bom mesmo é aquele que impacta dentro do cinema. Não é sempre que vamos ter condições de ver filmes assim numa telona. Mas tem filmes assim tão maravilhosos como, por exemplo, até essa cena aqui impacta. Mas eu quero lembrar que os filmes dos irmãos Lumière e até mesmo da Alice Guy Blaché, aqueles comecinhos lá não duravam nem um minuto. Aí, da Alice Guy Blaché já teve alguns que duravam mais que um minuto. Georges Méliès chegavam 5, 10, como ele é considerado o pai da ficção científica. Esses são alguns exemplos, mas o cinema não é uma arte assim que tem como ser substituída. O pessoal há anos e anos vive falando que o cinema ele vai se acabar, vai ser substituído, o que é uma tremenda de uma bobagem. Porque pensa bem, como é que o cinema pode acabar assim do nada? É uma telona enorme, poltrona assim para poder ver filme assim, com aquela visão toda assim. Pensa bem, é uma coisa assim meio panorâmica, vamos assim dizer. Há um lugar refrigerado. Sim, eu sei que também tem os preços caros. E para quem gosta de legendado, muitas vezes é complicado pelo fator de que tem muitas sessões que a maior parte são sessões dubladas do que legendadas. Não podemos esquecer também que o cinema também são registros. É a fotografia em movimento. E você conhece como era a época. Algumas coisas eram costumes errados da época, sim. Obviamente que sim. Mas aí a gente aprende com os erros do passado para não fazer os mesmos do futuro. E tem aquelas pessoas que não querem aprender nada mesmo, né? Mas a questão é, cinema é uma máquina do tempo. Já ouvi muitas vezes a pergunta o que acrescenta. Bem, é diversão, é arte, é lazer, é conhecer o mundo, conhecer costumes. É uma coisa assim que eu vou dizer, é um registro vivo das épocas. Você pode ver uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos e ó, tá lá registrada. Ó, esse aqui, ó, 1895. Não sei se ainda tem aquele trem por lá, mas não é legal poder conhecer outras épocas? E infelizmente tem muitas pessoas que ficam naquela zona de conforto e só querem ver só filme de Hollywood como uma espécie assim de aquele edredom emocional. Um edredom emocional. A pessoa quer ficar naquele confortozinho, naquele sossego, porque ela tem medo de se desbravar e conhecer os lugares. Bom, mas isso aí também, vamos levar em conta que tem pessoas que gostam de cinema, ou seja, quem gosta de cinema vê uma variedade de filmes, tem uma mente bem aberta. E tem aquelas pessoas que apenas gostam de ver filmes, ou seja, o que ela está vendo, tanto faz. É só ver filme para passar o tempo, mas também se distrai e não está nem aí e depois diz que não gostou, porque isso tira atenção. Mas essa é a minha homenagem que eu faço ao cinema. E o cinema, já falei algumas vezes, mas isso é importante ressaltar, ele não tem como ser substituído. Não conseguiram fazer uma tecnologia melhor e nem tem como. E é isso. E o cinema continua firme e forte como uma rocha. Obrigado por assistir o vídeo. Até mais e que Deus abençoe vocês.